Então, glória a Jesus. Por isso que ele é indispensável. É o único intercessor. Outro nome, não existe outra pessoa, outro alguém, outro meio para chegarmos a Deus, a não ser através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se dispensarmos Jesus da nossa vida, não temos como chegar ao Pai, porque Ele é o único intercessor. Observando mais além na palavra do Senhor, outro motivo pelo qual Jesus é indispensável na nossa vida, está em João capítulo 3, no versículo 14, que diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então veja bem o que aconteceu aqui. Segundo a palavra do Senhor, o povo estava peregrinando pelo deserto quando saiu das mãos de Faraó, libertado por Deus através de Moisés. Diz a Bíblia então que o povo havia constantemente pecando, O povo constantemente pecava através da desconfiança em Deus, da liderança de Moisés, do questionamento e também do pecado. Diz a Bíblia então que em um determinado momento, para castigar o povo, Deus enviou serpentes venenosas que picavam as pessoas e muitas delas morriam devido ao veneno das picadas. Diz a Bíblia então que Moisés intercedeu pelo povo. Moisés orou, buscando a Deus, e Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, ele então pediu para que Moisés fizesse uma serpente de metal, colocasse na ponta de uma vara, de uma haste, e deixasse lá, exposta. E disse para Moisés dizer ao povo que todo aquele que fosse picado pela serpente, por aquelas cobras venenosas, que olhasse para aquela serpente de metal que foi colocada na ponta de uma vara, de uma haste, e todo aquele que olhasse para aquela serpente de metal seria curado daquela picada, daquela serpente que Deus havia mandado. Ele não ia morrer devido ao veneno. Então todo aquele que olhasse para a serpente, ele então era curado daquele veneno. Era o antídoto, era o remédio, daquele veneno que foi injetado pela picada daquelas serpentes ali no deserto. Então nós vemos na palavra do Senhor, que diz a Bíblia, que relata como nós lemos, que o próprio Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Então aqui é disso que Jesus estava falando naquele momento, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então nós observamos que Jesus está fazendo ali uma comparação, dizendo que aquilo que aconteceu no passado, em relação àquela serpente que foi levantada, estava direcionando para Jesus. Por quê? Porque aquela serpente foi produzida pelo homem, mas a mandado de Deus, para que as pessoas olhassem para ela. Mas só que não era a serpente de metal que curava as pessoas daquele veneno, mas sim a fé do povo em obedecer aquilo que Deus mandava. Então Deus falou: aquele que olhar para a serpente, ele vai ser curado do veneno da serpente, daquela cobra. Então as pessoas, crendo naquela palavra, elas com fé olhavam para aquela serpente e eram curados. Mas não era a serpente de metal que trazia essa cura, mas sim a fé do povo naquilo que Deus havia ordenado a Moisés. Então Jesus estava falando que ele também ia ser levantado, quando ele foi levantado, crucificado na cruz do Calvário. Jesus foi colocado, foi pregado numa cruz e foi levantado a uma determinada altura do chão, que segundo a Bíblia não era muito alto, mas sim ele foi levantado naquela cruz, e para que através do seu ato, da sua morte, ele trouxesse então a reconciliação entre Deus e o homem, e através do seu sacrifício o homem poderia, o homem é perdoado por Deus se ele olhasse para Jesus
e cresce na obra redentora que ele fez. Então, como a serpente, através de olhar para a serpente, trazia a cura para o veneno daquela cobra, né? Então, olhando para Jesus, nós temos, e crendo no Senhor Jesus, nós temos o que? A cura para o veneno da serpente, falando espiritualmente, que é o diabo e o pecado. Então, aquela serpente que estava picando o povo representa o diabo. O veneno representa o pecado. Então, e a serpente de metal que Deus mandou fazer, né, representava Jesus que haveria de vir, porque o próprio Senhor o mandou, para que quando nós olhássemos para a obra que ele fez e crêssemos com fé naquilo que Jesus fez, nós então pela fé recebemos o quê? O perdão de Deus, que é o remédio para a cura do pecado, que é o veneno, que é o veneno, no caso, que foi picado pela serpente. Então, o diabo, que diz a Bíblia, que o próprio Jesus diz que é a antiga serpente, né, figurando o diabo como a antiga serpente, ele hoje anda o quê? Disseminando o seu veneno, que é o pecado. Então, quando as pessoas pecam, elas passam então a receber aquela picada, aquele veneno espiritual, a qual a pessoa, como diz a Bíblia, que o salário do pecado é a morte. Então as pessoas que são tentadas pelo diabo e acabam cedendo à tentação do inimigo, elas passam a ter, falando espiritualmente, elas foram picadas por aquela serpente. Então elas passam a morrer espiritualmente. Mas olhando para Jesus e crendo e obedecendo a palavra de Deus, entregando a sua vida a Jesus, crendo na obra redentora que ele fez, você passa então, através de Jesus, ter o perdão dos seus pecados, que passa a ser o remédio para a cura desta picada, que é o pecado. Então ele, falando agora aqui, é o único remédio. Não existe nada que o homem possa fazer para obter o perdão dos pecados, a não ser a própria maneira que Deus deixou, que é a fé em Cristo Jesus e o arrependimento, né? Então, ele é o único remédio. Não existe outro remédio que possa trazer essa cura. Ou seja, não existe outro meio de nós podermos ser perdoados por Deus, a não ser entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, crendo, olhando para ele, como ele disse, assim como a serpente foi levantada e todo mundo que olhava nela acreditava e era curado, assim importa que Jesus também fosse levantado na cruz do Calvário, e todo aquele que olhasse com fé na obra que ele fez, acreditasse e realmente entregasse a sua vida ao Senhor, fazia com que a morte de Cristo trouxesse então o perdão através da fé para os pecados daquela pessoa, sendo o remédio que curava ela do veneno do pecado, porque é o pecado que gera a morte espiritual, né, na vida das pessoas. Então ele é o único remédio, não existe outro remédio para curar. O homem pode inventar muitas penitências, o homem pode inventar, né, muitas coisas, muitos sacrifícios para dizer que isso, talvez Deus possa perdoar os seus pecados. Mas a única maneira de obter perdão de pecado, segundo a Bíblia, é em primeiro lugar você crendo na obra redentora de Jesus. Depois você realmente se arrependendo da sua vida. E depois, como diz a Bíblia, aquele que confessa e deixa, é você se convertendo. Mas começa crendo na obra redentora que Jesus fez. Porque foi através da morte dele que nós temos o perdão dos nossos pecados. Então nós vemos que ele disse aqui, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, ou seja, não ocorra a morte espiritual, né? Mas então por isso que diz a palavra do Senhor. Então, glória a Deus, ele é o único remédio que perdoa os pecados, que cura, é o remédio que cura esse veneno que o diabo está disseminando por aí na vida das pessoas, que é o pecado. Então, só através de Cristo nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Então, por isso que ele é indispensável. Não tem como ser perdoado a não ser pelo sacrifício de Jesus,
que Ele fez por nós na cruz do Calvário, né? Crendo nisso. Por isso que Ele é o único remédio. Se nós dispensarmos Jesus na nossa vida, não existe outro meio de sermos perdoados por Deus. Não existe. Porque só através de um sacrifício perfeito é que Deus aceitaria. É por isso que Jesus veio. Porque Ele não teve pecado. Nunca pecou. Nunca. Então foi o sacrifício perfeito para que através dele, da fé nele, nós obtenhamos então o perdão dos nossos pecados, né? Se Deus usasse um ser humano comum, normal, que tivesse pecado, não tinha como nós sermos perdoados. Por isso que Ele mesmo providenciou, enviando o seu Filho, né, sem pecado, para que através desse sacrifício perfeito nós pudéssemos então receber esse perdão tão lindo e maravilhoso que está disposto a qualquer um, está disposto a todos. Mesmo que você diga, poxa, eu acho que eu sou um dos maiores pecadores. Mas mesmo assim, se você se arrepender, se você crer em Cristo Jesus, o sacrifício dele também vai perdoar, ele também vai perdoar os seus pecados. E você procure fazer como Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério. Também eu te condeno, mas vá e não peques mais, né? Então, ele é o único remédio. Se dispensarmos ele, não tem como ser curado do veneno do pecado. Só através de Cristo Jesus. Para que como a serpente foi levantada, ele também foi levantado. Como eles olharam para a serpente e eram curados do veneno, quando olhamos para Jesus, somos perdoados. E o perdão é a cura para o veneno do pecado. Então veja como Cristo é indispensável na nossa vida. Mais uma referência bíblica para você, está em João, no capítulo 6, no versículo 35, fala assim: Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Nós vemos que Jesus usa aqui uma linguagem que fala, uma linguagem figurativa que fala de pão e água. Pão e água fala de comida e bebida. Comida e bebida são as coisas prioritárias na vida do ser humano, né? O ser humano pode passar um tempo com a mesma roupa, o ser humano pode passar um tempo sem certas coisas, mas comida e bebida são coisas de prioridade máxima na vida do ser humano. E Jesus vem dizendo aqui que Ele é o pão da vida e quem crê nele não terá sede. Então Jesus estava falando de algo espiritual, né? Certa feita, quando ele estava passando ali por uma cidade, diz a palavra do Senhor, de Samaria, havia uma mulher samaritana que foi tirar água para beber. E então Jesus disse para ela: olha, me dá de beber essa água. E ela disse: Senhor, mas tu és judeu, eu sou samaritana e nós não conversamos, né? Não havia um problema entre eles. Não Jesus e a mulher, entre os judeus e os samaritanos. E então diz a Bíblia que Jesus disse: olha, se você tomar essa água, você vai voltar aqui várias vezes para buscar. Mas se você beber a água que eu der, você nunca mais terá sede. Então Jesus estava falando da água espiritual. E ele está dizendo que ele é o pão que mata a fome. E ele também tem a água que mata a sede. Mas isso fala espiritualmente. Por quê? Nós temos duas vidas. Nós temos uma vida física e outra vida espiritual. A vida física, você se alimenta de que maneira? Com pão, com comida, né? Então você tem várias maneiras de saciar a fome do seu corpo, da sua vida física. Para você saciar a sede da sua vida física, você bebe água, refrigerante, suco, tá? Isso também mata a sua sede da vida física. Agora, da vida espiritual, essas coisas não saciam. Então você pode comer bastante alimento, mas a tua vida espiritual não vai poder usufruir desse alimento. Você pode beber bastante água, bastante líquido, mas a sua vida espiritual também não vai usufruir. A água e o pão, falando no sentido propriamente dito, é para o corpo. Mas para a vida espiritual,
existe o alimento espiritual, que é justamente Cristo Jesus. Ele é o único alimento para a nossa vida espiritual. Por isso ele disse, eu sou o pão da vida. Certo momento ele também disse, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quer dizer, por mais que o maná foi mandado por Deus, mas eles comeram e morreram, né? Não estão vivos até hoje. Mas Jesus é o pão da vida, o pão que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Então nós temos duas vidas. Se nós não alimentarmos o nosso espírito com Jesus, né, que é o pão que simboliza, como ele disse, eu sou o pão, falando espiritualmente, e a água, né? Então se nós não alimentarmos a nossa vida espiritual, ela provavelmente estará morta. Então quando nós morremos, nós vamos passar para o mundo espiritual. E aí, como é que vai estar seu espírito? Então hoje, a maioria das pessoas se importa mais com a vida física, né? Com esse corpo aqui, que você está aí, eu estou aqui, e esquecendo-se que um dia essa vida física ela vai morrer, essa vida física vai acabar, vai voltar ao pó, vai então prevalecer a vida espiritual, que é um espírito que está dentro de você, que é o fôlego de vida que Deus te deu. E esse espírito, ele vai para um lugar, e esse espírito, ele depende de um alimento, ele depende. Então a gente se preocupa, a maioria das pessoas se preocupam mais com o alimento físico e esquece do alimento espiritual, que só ele pode alimentar o nosso espírito, dando você paz, dando você alegria e dando a você realmente aquela vida espiritual que Deus quer para todos nós. Então eu costumo dizer que nós temos duas vidas, a física e a espiritual. E a vida espiritual só se alimenta com Jesus e a sua palavra. Ele é o alimento que sacia. Porque o homem, ele é um eterno insatisfeito. Então o homem ele pode ter tudo o que ele quiser, que ele puder ter. Mas nunca ele vai estar satisfeito, nunca. Por isso, sempre vai haver um vazio dentro dele. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode viajar para onde você quiser, você pode até ter tudo o que você quiser na vida, mas nunca o teu espírito vai estar saciado. Por quê? Porque não tem Cristo, não tem Jesus, que é o único alimento que alimenta a nossa alma. Por que que existem pessoas que não têm nada, mas quando ele tem Deus e Cristo no seu coração, ele tem tudo, ele está satisfeito. Mesmo às vezes ele tendo falta de algumas coisas, mas ele espiritualmente ele está satisfeito, né? Porque ele tem Jesus, ele tem Deus na sua vida. Então nós vemos que Jesus ele disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Por quê? Porque ele é uma fonte inesgotável, sempre vai estar ali para alimentar a nossa vida espiritual. Será que você tem se preocupado com sua vida espiritual? Será que você tem se preocupado quando o seu corpo mortal cair, tombar aqui? Será que você tem se preocupado com a sua vida espiritual após a morte? Porque a vida espiritual, ela é uma vida para ser vivida hoje. Ela é para ser vivida hoje, não para ser vivida depois da morte. Porque depois da morte o corpo vai voltar ao pó, mas o espírito vai para um lugar, ou de alegria, paz, que é um lugar para com Deus, se o teu espírito estiver alimentado pela palavra de Deus e por Jesus, ou infelizmente vai para um lugar de tormento, onde a tua alma vai sofrer eternamente, porque você não alimentou o teu espírito, né? Você, digamos assim, vai morrer espiritualmente. Por isso a Bíblia fala que o lago de fogo e enxofre é a segunda morte, né? É onde o espírito de porque não aproveitaram a oportunidade. Então nós podemos viver uma vida espiritual aqui na terra, né? Vivendo no seu corpo físico, se alimentando, mas também lendo a palavra, meditando a palavra, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, né? Que dá um novo nascimento. O nosso Senhor Jesus diz, né? Que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, de que sentido? Nicodemos ainda diz para ele, mas Senhor, como posso eu sendo velho voltar a entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo?
Mas esse nascer de novo, Jesus estava falando da vida espiritual, de uma vida espiritual, né? Que nós temos que viver aqui na terra, de acordo com a palavra de Deus. O que é andar na carne e andar no espírito? Como a Bíblia diz, né, em Gálatas. Andar, Gálatas capítulo 5, andar na carne é você fazer aquilo que a sua carne deseja. A sua palavra fala. Isso é andar em espírito. Então nós podemos andar em espírito, tendo um espírito vivo dentro de nós, obedecendo a palavra de Deus. Então Ele é o pão que alimenta a nossa vida espiritual. E Ele é a água que cria em nós fonte de água viva. E você sempre vai estar sendo saciado por Deus, porque você tem Jesus no seu coração. Por isso que Ele é o único alimento. O homem pode prover alguns alimentos para o seu corpo, achando que vai saciar a sua vida espiritual. Mas não. Você vê, infelizmente, jovens hoje em dia que têm de tudo, mas muitas das vezes estão nas drogas. Por quê? Porque dentro dele existe um espírito que clama por comida e por bebida espiritual. E ele não tem, porque ele só alimenta o corpo, mas o seu espírito não tem alegria. Ele dá risada por fora, mas por dentro ele chora. Ele pode estar cercado de pessoas por fora, mas por dentro ele tem um vazio, ele está sozinho. E aí ele busca, às vezes, na bebida, nos vícios, nas drogas. Agora, quem tem Jesus, ele pode estar sozinho, mas ele está muito bem acompanhado, porque ele nunca está sozinho, sempre está com o Senhor. O próprio Jesus disse para os discípulos, olha, ferirão o pastor, as ovelhas se dispersarão, que estava falando dos discípulos que ia deixar ele sozinho, mas ele disse, eu não estou só, o Pai está comigo. Pronto, aleluia, ele nunca estava só, porque sempre o Pai estava com ele. E ele disse que os discípulos iriam abandonar ele, mas ele não estaria sozinho, o Pai estava com ele. Então quem tem Jesus nunca está sozinho, nunca tem um vazio, porque sempre Jesus, sendo o único alimento, vai sempre estar na tua vida, te alimentando, te saciando, deixando você sempre alegre, feliz e contente. Mesmo que você não tenha algo materialmente, um carro, uma casa boa, dinheiro no bolso, não tem problema. Mas Deus, o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, irá, alimentar a tua alma. Jesus irá alimentar o teu coração, que você não vai ter falta de nada. Você vai sentir a mesma paz e alegria, muito mais ainda do que a e mesmo alegre, contente, farto, mesmo não tendo nada material, mas você tem o principal, que é espiritual. Não descartamos as coisas materiais, mas o espiritual é mais importante, porque o material um dia vai acabar, o espiritual continua para sempre. Então ele é o único alimento, é só ele pode saciar o homem, com paz, com alegria. Veja bem que Jesus disse, olha, ele disse assim, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, como ele diz. Veja bem, Jesus estava querendo dizer que a paz que o mundo dá é algo passageiro. Então hoje você pode sentir uma paz por não estar numa guerra, por não estar brigando com ninguém, mas amanhã pode haver um conflito na tua vida. E aí? Então Jesus diz que a paz que ele dá não é a paz que o mundo dá, que é algo passageiro. A paz que ele traz é duradouro. Que paz é essa? É a certeza de você saber que a sua vida está nas mãos de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a verdadeira paz que Jesus dá. Sabe quando você está passando por uma aflição, mas você fala, poxa vida, eu estou em paz porque Deus cuida de mim, porque Deus é na minha vida, porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele está cuidando de mim. Então não existe paz no mundo que substitua essa paz. A paz de saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está com você. Então essa é a paz que Jesus dá. Ela não vem e vai, ela continua. Então você pode enfrentar problemas, você pode enfrentar desafios, lutas, tribulações, mas você tem paz, você está em paz. Você está tranquilo, porque a sua vida está nas mãos de Deus e você sabe que Deus está no controle, Ele não vai deixar você cair, Ele vai te sustentar.
Quer paz melhor que isso? Agora, a paz do mundo não. Hoje você está alegre, amanhã vem um problema, você fica nervoso, você fica aflito, você briga com todo mundo. Então não é essa paz que Jesus dá. É a paz verdadeira, a paz duradoura. Então ele é o único alimento. Não existe outro alimento. O homem quer saciar o seu espírito, preenchendo a sua vida com bens materiais, com dinheiro, com muitas outras coisas. Mas nada disso vai saciar o seu espírito. A fome e a sede do espírito. Não. Somente através de Jesus e da sua palavra, que é o único alimento e a água necessária que o espírito necessita. Por isso ele é indispensável. Tem outro versículo aqui para nós meditar mais um pouquinho. Olha só, João capítulo 6, versículo 67, diz assim: Então perguntou Jesus aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, olha que coisa maravilhosa. Esta passagem se refere a um momento a qual, segundo a Bíblia, Jesus começou a dar o seu discurso, falando algumas verdades mais, digamos assim, mais profundas. A Bíblia diz que muitos daqueles que estavam seguindo a Jesus começaram a murmurar, dizendo: nossa, mas quem pode ouvir um discurso desse? Eles acharam muito pesado o discurso, né? E justamente Jesus estava discursando sobre quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida eterna em si mesmo. Jesus estava falando ali de coisa espiritual. E as pessoas, alguns dos discípulos, começaram, diz a Bíblia, a achar um discurso muito pesado. Então começaram a dizer: mas quem pode ouvir esse discurso? É muito duro, é muito pesado. E diz a Bíblia que muitos já não andavam com Jesus por causa dessas palavras. Mas é a verdade. E daí diz a Bíblia então que Jesus, vendo que muitos deles estavam se retirando, ele perguntou para os 12: escuta, vocês querem ir embora também? Vocês querem se retirar também? E aí diz a Bíblia que Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Quer dizer, Pedro reconheceu que a verdade que Jesus estava trazendo para nós, para eles, era a única verdade. A única verdade. Não existe outra. Então isso mostra para nós que a única fonte da verdade é Jesus. A única fonte da verdade é Jesus. Hoje em dia, existem muitas ciências filosóficas trazendo pensamentos, trazendo palavras que estão levando muitos a se desviarem disto aqui, da verdadeira palavra de Deus. Porque segundo a Bíblia, existem 66 livros nesta Bíblia Sagrada, e esses 66 livros foram escritos por homens inspirados por Deus. Então existem outros livros, sem ser a Bíblia Sagrada, que alguns estão tomando por verdade, que alguns estão tomando, aquilo por ser a única verdade. Mas na verdade, quando Jesus falou aquilo para os discípulos, eles reconheceram que não existia outra verdade senão aquela que Jesus trouxe. E nós vemos na palavra que o Senhor Jesus, lá em Hebreus, que a palavra de Deus revela que se a palavra pregada pelos anjos no Antigo Testamento recebeu a justa retribuição, o justo pagamento pelos erros, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que foi anunciada pelo seu próprio Filho e agora por nós? Então essa verdade que Jesus trouxe não tem como escapar. Até porque Jesus disse para aqueles homens daquela época, ele disse assim: olha, se eu não tivesse vindo, vocês teriam desculpa para o pecado. Mas como eu vim, vocês não têm desculpa. Por quê? Porque agora ele está mostrando a verdade. O próprio Filho veio e está mostrando a verdade para o povo. Só não acredita quem não quer. Então é uma pena, que muitas pessoas estão tomando outras coisas como verdade.
estão indo atrás de outras fontes, outros caminhos, achando que é verdade. Mas diz a palavra do Senhor que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é a perdição. Então é lamentável que muitas pessoas hoje em dia busquem outras fontes achando que é verdade, mas no fim só está levando ela para o mau caminho, para o caminho da perdição. Por isso, Jesus é a única fonte da verdade. Por isso ele sempre dizia: na verdade te digo. Na verdade te digo. Por quê? Porque ele é a única fonte da verdade, que veio trazer e mostrar para nós realmente como Deus quer que nós devemos viver. Por isso ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então só a verdade liberta. Qual verdade? A verdade da palavra de Deus. Na oração que Jesus orou em João capítulo 17, quando ele orou pelos discípulos, ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade. Pedindo a Deus em relação aos seus discípulos: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então esta palavra, né, é a verdade. É a única verdade que você deve crer, que você tem que ter na sua vida como regra de fé, vivendo de acordo com o que está escrito aqui. E tem sim como viver. Não é impossível, porque o próprio Jesus veio e viveu para mostrar para nós. Mas Jesus não pecou, nós pecamos, sim. Mas nós temos como viver uma vida mais ainda na presença de Deus. João escreveu dizendo que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Tá certo. Nós não temos como não pecar como Jesus não pecou. Mas nós temos de como viver uma vida a cada dia melhor na presença de Deus, sempre obtendo o perdão dos pecados por Cristo Jesus, através do arrependimento e da mudança de atitude. Porque arrependimento, como muitos pensam, não é simplesmente lágrimas e choro. Arrependimento significa... Às vezes choramos pelos nossos pecados, porque erramos. Mas arrependimento também não é só a lamentação, o remorso, mas sim a mudança de atitude. Isso é arrependimento. Então nós vemos aqui que ele é a única fonte da verdade. E Pedro reconheceu: Senhor, é como se ele dissesse: Senhor, em quem vamos acreditar? Atrás de quem nós vamos ir, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Que somente o Senhor está trazendo a verdade. E olha que muita gente hoje está vivendo de acordo com muitas filosofias aí que não trazem a verdade, que estão enganando o povo, enganando as pessoas, justamente a armadilha do inimigo para poder desviar as pessoas disso aqui, ó, da palavra de Deus. Então, devemos de tomar cuidado para não ir atrás dessas filosofias, né, de ciências, certas ciências de conhecimento, na questão da palavra de Deus, não em relação à palavra, mas certas filosofias, maneiras de vida, que algumas filosofias têm, algumas seitas criaram, levando as pessoas a viver de acordo não com a palavra, mas segundo aquelas filosofias. Então temos que tomar cuidado. E nos dias de hoje estão crescendo muito isso aí, né? Distorceram a palavra, pegaram coisas para dizer que eram da palavra, mas tudo distorcida. Então tomemos cuidado, porque só a palavra de Deus é a única verdade que nós devemos de crer. E como Jesus disse, que elas têm nelas a vida eterna, né? E como diz a palavra do Senhor, e elas são que de mim testificam, disse Jesus. Então ele é a única fonte da verdade. Por isso que não podemos dispensar Jesus, porque sem ele estamos isentos da verdade, estamos fora da verdade. Versículo 12, mais um pouquinho já vamos encerrar. Olha, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12.
Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que maravilha, glória a Deus. Isso fala que Jesus é indispensável também na nossa vida, porque Ele é o único Salvador. Não existe outro nome, não existe outra pessoa, não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outro método, não existe outra coisa que possa levar o homem à salvação, a não ser o nome de Jesus. Glória a Deus. Porque Ele veio para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós observamos aqui que somente Jesus é aquele que traz a salvação para o homem. Não existe outro meio, outro método. E olha que hoje nós estamos observando que muitas pessoas estão procurando atalhos para entrar no céu. O que são atalhos? São caminhos alternativos que não necessitam observar o que está escrito aqui. E acabam querendo tomar esses atalhos para ir para o céu de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples. Mas Jesus disse claramente, falando que para que o homem seja salvo, precisa-se tomar algumas atitudes que muitos não querem tomar de vergonha, porque tem que abandonar certas coisas. Então procuram caminhos alternativos. Não, mas eu posso ir para o céu fazendo isso. Vocês estão acreditando nisso, mas não pode, não tem condição. A única maneira de ser salvo é pela palavra, é através de Jesus, fazendo aquilo que Ele deixou aqui na sua palavra. A conversão, o arrependimento, o nascer de novo, a obediência à palavra do Senhor, a obediência aos mandamentos, tudo isso que fala da fé, através também gerando obras. Então o homem, ele não pode só crer que existe um Deus, mas ele tem que colocar a fé em ação praticando aquilo que ele crê. Então se ele crê em Deus na sua palavra, a fé vai ter que gerar uma obra, ele vai ter que fazer aquilo que ele crê. Senão, não vai bater. Quer dizer, aquilo que ele diz não bate com aquilo que ele faz. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele é o único Salvador. Então quem crê realmente em Jesus como único Salvador, ele vai fazer aquilo que Ele deixou aqui na sua palavra. Que possa dar salvação, a não ser o nome do Senhor Jesus. Não existe outro nome, a não ser o nome do Senhor, a não ser Ele, que propriamente veio morrer por nós. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que foi o sacrifício por nós, para que através dele possamos ser salvos. Então, não procure atalhos. Não busque meios de vida diferentemente daquilo que está escrito aqui. Porque esses meios não levam à salvação, mas levam à perdição. Por que levam à perdição? Porque não estão de acordo com a palavra de Deus. Busque então sempre Deus e a sua palavra, Jesus. E então você vai ver que realmente a salvação só vem através dele. Então não tem como dispensar Jesus. Porque quem dispensa Jesus não tem salvação. Quem procura caminhos alternativos para ser salvo, sem estar enquadrado aqui, não tem como ser salvo. Não tem. Porque só através dele
é que a pessoa tem salvação. Então eu deixo aqui para você esta palavra de ensinamento para vocês que estão aí conectados conosco. Então você pode perceber em alguns versículos que realmente não tem como alimentar a nossa alma sem Cristo Jesus. Não tem como ser curados do remédio, do veneno do pecado, a não ser por Cristo Jesus. Não tem como sermos salvos sem Cristo Jesus. Então Ele é absolutamente indispensável nas nossas vidas. Procure ter Jesus na sua vida. Procure buscar Jesus na sua vida, para que você possa... Porque as demais coisas por aqui mesmo vão ficar. Mas a salvação vai nos acompanhar até estarmos com Deus na glória celestial. Então que Deus em Cristo abençoe a todos. Veja mesmo como Jesus é indispensável. Não tem como dispensar. Não tem como vivermos sem Jesus. E quem está vivendo sem Ele, um dia, infelizmente, vai viver para sempre separado num lugar de tormento. Então não queira ser você mais um que está caminhando para lá. Não busque caminhos alternativos. Vá pela palavra de Deus. Vá pelo que está escrito aqui. Tenha Jesus na nossa vida, na sua vida. E nunca o dispense. Porque só através dele, tudo isso vai ocorrer na sua vida. O alimento da sua alma, o remédio para o pecado, a salvação e muitas outras coisas também, segundo o que está escrito aqui. Mais uma vez, que Deus em Cristo abençoe a todos. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. E agora eu quero fazer uma oração por você. Quero que você ore juntamente comigo. Que você nesse momento, a qual você passou conosco aqui, que você possa realmente valorizar Cristo na sua vida. Se você não tem Jesus, aceite-o agora. E se você já tem, guarde Ele no teu coração. Não se separe por nada do Senhor. Porque vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu quero orar, Senhor, por cada um que está ouvindo a nossa programação e vendo através da internet. Ó Pai, essas pessoas, Senhor, ó Pai, aprenderam nesta tarde, Senhor, o quão o Senhor é indispensável nas nossas vidas. Não temos como viver sem o Senhor. Não temos como ser salvos sem o Senhor. Ó Pai querido, eu peço que o Senhor venha abençoar essas vidas, para que aqueles que não te tenham, Senhor, possam receber o Senhor em seu coração e em suas vidas. Possam aceitá-los, ó Pai. Senhor, aqueles que já o têm, que o Senhor continue nas suas vidas. E que eles possam sempre, Senhor, andar juntamente contigo, ó Pai, obedecendo a Tua palavra. Eu peço, Pai, venha salvar a cada um. Venha nos ajudar a reconhecermos esta importância, Senhor. E venha, Pai querido, trabalhar em nossas vidas, em cada vida, para que ela possa desfrutar da Tua palavra, das Tuas bênçãos. E possa realmente sempre ter o Senhor em suas vidas, para desfrutar das Tuas bênçãos e, acima de tudo, a salvação de sua alma. Ó Pai, abençoa cada um em nome de Jesus. Assim oramos, assim pedimos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Mais uma vez, que Deus em Cristo abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. E fiquem agora com um louvor para você meditar na letra, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Muitas vezes pensei
história, me deu a vitória. E hoje canto, a Ele dou glória. Estou firmado na rocha da minha salvação. Me levantou, restaurou minha vida, me deu esperança, mostrou a saída. Ele é meu Rei e Senhor, dono do meu coração. Como vai, Cassiane? Que saudade! Ai, ai, ai. Tudo bem, querido? Você cresceu, Cassiane. Eu cresci. Eu cresço, mas não, já perdi essa experiência. Essa esperança já passou. Aí, hein? Ai, que bom, você Nossa, envolve o povo, envolve, né? Glória Que a Deus. loucura, bacana. Sou Loucura, de uma Deus. loucura a expressão da palavra, mas uma maravilha, não é? Benção. Estamos ali com o Regis Danese e você Isso, ali é abençoado. pertinho agora. O Abençoado. Danese é o rei. As crianças adoram o Danese. Não é, menino? Que coisa, ele A conquistou. Milena falou assim, cadê a Cassiane? E cadê o Danese? É. Que bonitinho. Agora você vai sentar do lado dele, mas não conversa muito com ele não, que ele... Esse aqui é ele agora, o time dele tá bem, é o Corinthians, então ele tá... Ah, tá. Não é Corinthians, é Danese. Esse é o CD Viva. Puxa vida, hein?
Olha aí que capricho, hein? É, a Sony Olha aí, Music, olha aí. pela Sony Music, meu Sony CD. Music, a nossa companheira. Isso aí, companheiríssima. E esse CD é o CD Viva, o meu mais novo CD. E eu tô em fase de lançamento, meu CD é eu e o Jairinho, só amor. Jairinho, cadê Jairinho? Jairinho não veio porque tá gravando hoje, mas a gente lançou um CD agora essa semana. Olha, o a amor mulher está tá no ar, hein? bonita, ó. É muito lindo, eu trouxe pra você. Brincadeira, isso é pra mim, depois você bota um autógrafo pra dona Carmen aí, tá? Tá bom, obrigada, querido. Obrigado. Mais um convidado da música gospel, sucesso em todo o Brasil. Cassiane. Muitas vezes pensei em parar. Quantas vezes pensei é o meu fim. Mas eu conheço um Deus que sempre me amou. E o seu filho por mim entregou. Estou firmado na rocha da minha salvação. Me levantou, restaurou minha vida, me deu esperança, mostrou a saída. Ele é meu Rei e Senhor, dono do meu coração. Deus tem guardado
Como vai, Cassiane? Que saudade! Ai. Tudo bem, querido? Você cresceu, Cassiane. Eu cresci. Eu cresço, mas não, já perdi essa experiência. Essa esperança já passou. Aí, hein? Ai, que bom, você gostou? Nossa, envolve o povo, né? Glória que a Deus. Loucura, bacana. Loucura a expressão da palavra, mas uma maravilha, não é? Estamos ali com o Regis Danese e você ali pertinho agora. O Danese é o rei. As crianças adoram o Danese. Não é, menino? Que coisa, ele conquistou. A Milena falou assim, cadê a Cassiane? E cadê o Danese? Que bonitinho. Agora você vai sentar do lado dele, mas não conversa muito com ele não, que ele... Isso aqui ele agora, o time dele tá bem, é o Corinthians, então ele tá... Tá. Não é Corinthians, é Danese. Esse é o CD Viva. Puxa vida, hein? Olha aí que capricho, hein? A Sony Music, pela Sony Music, Sony Music, a nossa companheira. Isso aí, companheiríssima. E esse CD é o CD Viva, o meu mais novo CD. E eu tô em fase de lançamento, meu CD, eu e o Jairinho, só amor. Jair, cadê Jairinho? Jairinho não veio porque tá gravando hoje, mas a gente lançou um CD agora essa semana. Olha, o amor está tá no bonita, ar, hein? Ó. É muito lindo, eu trouxe pra você. Brincadeira, isso é pra mim, depois você bota o autógrafo pra dona Carmen aí, tá? Tá bom, obrigada, querido. Obrigado. Mais um convidado da música gospel, sucesso em todo o Brasil. Cassiane. Pensei em parar. Quantas vezes pensei é o meu fim, mas eu conheço um Deus que sempre me amou e o seu filho por mim entregou. Ele mudou minha história, me deu a vitória e hoje canto, a Ele dou glória. Estou firmado na rocha da minha salvação. Me levantou, restaurou minha vida, me deu esperança, mostrou a saída.